Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje é sobre Era Vargas, que foi um período compreendido entre 1930 até 1945 e dividiu-se em três fases. Entre elas está o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então vamos começar dizendo que logo após Getúlio Vargas entrar no poder da República Brasileira, ele começa o processo de centralização do poder. Ou seja, o poder da República estava voltado somente a Getúlio Vargas. Com isso, ele visou dar fim a órgãos legislativos, como municipal, estadual e federal. E também como fruto da Revolução de 30, ele nomeia alguns tenentes para importantes cargos na política, que esses tenentes, essa nomeação influenciou muito o regime político de algumas regiões. E naquela época ainda não havia sido feita uma nova Assembleia. No entanto, grupos começaram a se levantar, grupos opositores se levantaram para formar uma nova Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição. Então acontece a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, onde grupos paulistanos se manifestaram contra o governo de Getúlio Vargas, pressionando para elaborar uma nova Constituição. Porém, esse grupo sofreu muita repressão do governo e não teve sucesso. Mas, como o mandato de Getúlio Vargas estava prestes a acabar, ele resolve acatar os pedidos daquela revolução, daquele ato revolucionário, e ele elabora a nova Constituição. Com isso também é decretado o voto secreto, visto que o voto antes era aberto. Também ele coloca o voto feminino e cria alguns ministérios, inclusive da educação e do trabalho. Com isso, quando no finalzinho do seu mandato viesse favorecer, ele visou favorecer a sua próxima nomeação, o seu próximo poder na presidência do Brasil. No entanto, devido a isso, ele já muda, com a nova Constituição, ele muda o seu regime para governo constitucional, que ficou compreendido entre 1934 até 1937. No entanto, vamos destacar dois grupos políticos que permearam-se naquele período. Entre eles está o AIB, considerado com viés fascista. O AIB significa Ação Integralista Brasileira. E o AN. O AN era considerado com viés comunista, onde a sua sigla se diz Aliança Libertadora Nacional. Então, o AIB ficou com liderança de Plínio Salgado e a ANL ficou com a liderança de Luiz Carlos Prestes. No entanto, o grupo comunista ele visou dar um golpe contra Getúlio Vargas para tirá-lo do poder. Mas, assim como a Revolução Constitucionalista de 1932, eles também sofreram repressão e logo esse levante do golpe comunista terminou, não teve sucesso. E esse levante ficou conhecido como Intentona Comunista. Mas, como em 1937 e no ano seguinte, em 1938, iria ter novas eleições, para Vargas não querer sair do poder do Brasil, da República do Brasil, ele resolve dar um autogolpe. Ou seja, ele se aproveita daquela situação que havia sido feita com o possível golpe comunista e ele dá o Plano Cohen em 1937. Esse Plano Cohen foi que Vargas espalhou para diversas popularidades do Brasil e nos diversos regimes políticos do Brasil que havia tendo contra ele uma conspiração comunista para tomar conta do Brasil, visto que a política do Brasil naquela época era permeada por grupos fascistas. Então, essa conspiração comunista que Getúlio Vargas, ele falou que estava tendo contra ele, se aproveitando da intentona comunista, do grupo comunista, ele viu que ele poderia se beneficiar. No entanto, com essa tal conspiração, com esse golpe que ele dá nele mesmo, visando uma conspiração falsa naquele período contra ele, ele cancela as eleições, fecha o Congresso e elabora uma nova Constituição. Essa nova Constituição leva ele a formar um Estado Novo, que foi um período compreendido entre 1937 até 1945, onde foi um período marcado pela forma ditatorial de governar. A centralização ficou mais forte, a sua centralização do poder ficou mais forte, foi um momento de grande repressão. Mas vamos falar também que naquele período Vargas promove a censura, né? Uma grande censura no país para reter críticas que viessem desfavorecer o seu governo. Então é criada a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que visou comandar a propaganda, visou comandar a censura naquela época do Brasil. Então, também como para que ele viesse permear e a economia brasileira viesse
a moldar novamente. Então, implementaram algumas indústrias, implementaram algumas empresas para viabilizar o emprego no Brasil. No entanto, é criada a CLP para trazer relação de volta entre empresários e trabalhadores. A CLP quer dizer Consolidação da Lei do Trabalho. Então, essa CLP foi oficializada aqui dentro do Estado Novo. Também, para que ele viesse ter um pouco de prestígio, é oficializado o salário mínimo, visto que o salário mínimo era uma visão antiga. Porém, aqui ele foi oficializado. E dentro do período do Estado Novo, ficou marcado, o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial, que foi um período compreendido na Segunda Guerra entre 1939 até 1945. Se você for lá no segundo vídeo do canal, você vai ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Bom, Brasil na Segunda Guerra Mundial ele se alia aos grupos que estavam lutando ao lado dos Estados Unidos. Então, era aquela disputa democrática e fascista. Mas como o regime político dos Estados Unidos era considerado democrático e o Brasil estava a favor dele, e o Brasil, como era considerado uma política fascista, isso levantou grande insatisfação com o regime político brasileiro. E, inclusive, alguns militares, algumas pessoas da população, grupos sociais, queriam Vargas fora do poder para que a democracia não tomasse conta, ou seja, o comunismo não tomasse conta das vias políticas do Brasil. Então, com isso, Eurico Gaspar Dutra, ele se aproveita da situação e ameaça contar a todo mundo sobre o Plano Cohen de 1937, sobre o autogolpe que Vargas mesmo se deu para se manter mais tempo no poder. Então, Vargas sai do poder, entrando Eurico Gaspar Dutra. Esse é o fim dessa primeira parte do período da Era Vargas. Porém, Vargas volta novamente ao poder de forma democrática. Isso é uma coisa para um outro tema, uma outra situação, tá? Então esse foi o nosso resumo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau.